Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos, e só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Vou contar a história pra vocês. A gente foi pro Egito agora, e aí eu conheci a esfinge da única faraona que tem. Agora pronto, eu falei faraona, amiga. Agora eu gravei um vídeo pra Margarete, que claro, ninguém vai ver, só eu e ela, dizendo: Margarete, agora vai ter que cantar faraona. Bom, é a crônica aí, para repetir o que já se tornou um lugar comum, é a crônica do desastre anunciado, né? O Brasil organizou, que desde o começo eu chamei de Copa da Ladroagem, a Copa do Mundo, e Olimpíada da Roubalheira, e foi isso. Olha o que ficou, né? O chamado legado, que eles sempre prometem. Sempre vai haver, o metrô vai se estender mais, vai passar da Barra da Tijuca, nada acontece. Nada acontece além de negociatas, uma atrás da outra. Agora vamos ficar no varejão. Eu quero saber quanto custou esse Janja Palusa, quanto dinheiro foi arrecadado, dinheiro nosso, quanto foi arrecadado, se houve público, se alguém pagou ingresso, eu quero um balanço disso. Não é pouca coisa, nós não estamos mexendo com centavos, não. Esse é um país pobre. Se a primeira-dama quer ouvir os seus amigos, ela que providencia uma festa de aniversário, aí, por conta própria, e reúna quem quiser. Eles irão porque eles estão de olho aí no dinheiro do governo para promover os shows aí que não atraem público, como, por exemplo, das duplas sertanejas que eles desprezam. Esses nunca pedem dinheiro do governo, porque o público é suficiente para que eles vivam bem e merecidamente, não incomodam ninguém. Vamos lá. A Janja tem um tipo de protagonismo que é a do novo rico deslumbrado, né? Esse tipo de figura é que mais me incomoda, porque não percebe que está sendo ridículo o tempo todo. O tempo todo. Como ela chama a atenção, a moça que estava lá deve ter até simpatizado com o evento. Aqui diz Janja Palusa. Aí ela, não, é o... Como é que é o nome oficial, Paula? Porque eu não lembro. Uma linha, Augusto. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então eu quero saber quanto se arrecadou e quanto foi para o combate à fome e à pobreza. Ô Silvio, está formalizado aqui o convite para o presidente Lula conceder uma entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Ele se junta à lista dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também o espaço está aberto. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, está aberto aqui uma entrevista amistosa. Nós vamos respeitar perguntas e respostas, a gente só quer ouvi-los e questioná-los. Então, endosso aí o seu convite, Silvio. Augusto, eu quero te ouvir. A gente traz aqui o diagnóstico, né, do comandante da SECOM, do Sidônio Palmeira, que diz que o Lula precisa falar mais, os ministros precisam falar mais da gestão de Jair Bolsonaro, fazer os comparativos. E, além disso, a gente traz essa informação que agora eles devem torrar 50 milhões de reais numa campanha para explicar o Pix, que o Pix não vai ser taxado depois daquele fracasso, daquela tragédia da instrução normativa lá da Receita Federal, que eles voltaram atrás, perderam a guerra e ainda por cima vão torrar dinheiro nosso para explicar o que já se sabe, o que já era assim. O Pix nunca foi taxado. Todos os projetos, planos e ideias deles acabam em roubalheira ou em fiasco. É inevitável. Alguém vai ganhar dinheiro com isso e o Silvio Navarro matou a pau. Podem preparar um substituto para o Sidônio, porque ele não está entendendo nada ou não está querendo entender. Veja só, esse pessoal é tão confuso que
vocês mostraram aqui a resposta, eu fiquei muito feliz. Contrataram para responder ao jovem deputado que contou que eles estavam pretendendo fazer, com o que poderiam fazer com o plano deles para o PIX e tal, o Nicolas Ferreira. Eles escolheram, cara, vamos pegar um jovem aí, presidente da Uni. O PCdoB instituiu a velhice como critério, o envelhecimento como critério para ser presidente da Uni. Só nomeavam estudante profissional. O sujeito lá tinha 30 anos e era calouro de aquelas matérias estranhas, sânscrito. Ali, então, ele estava ali no segundo ano, ia ser presidente da Uni para aprender a roubar com o PCdoB. Tinha que ter a carteirinha do PCdoB e aquela coisa empoeirada já, né? Não passavam nunca do segundo ano. Eu conheci gente assim, eles estão aí mentindo até hoje. Está cheio de deputado que foi presidente da Uni por PCdoB. Aí lembraram, é jovem, né? Eles lembraram que o Lindbergh, quando jovem, e jovem desse tipo, como eu disse, jovem para eles é quem tem mais de 30. Quando ele tinha mais de 30, ele era presidente da Uni e houve aquela manifestação lá como é que chamava os estudantes? Caras pintadas. Das caras pintadas, ele é cara pintada. O sujeito hoje é casado com a Gleisi Hoffmann, vai lá bancando o jovem e ele inventou o comício, vocês deram aqui, o comício sem plateia em lugares movimentados. Põe o cara para responder ao Nicolas, como é que pode? Aí vem o Sidoni e dá esse diagnóstico. Não, pode estar errando em alguma coisa, não pode falar isso. Tudo passa pelo Lula. Ou eles acham que nós esquecemos aquela live que ele fez com o cara que saiu da Globo. Teve de acabar acaba por falta de plateia. É isso que vai acontecer. Todos os planos do Sidoni vão acabar no quê? Fim por determinação da falta de público. Agora eu trago aqui uma reportagem, um destaque da Folha de São Paulo. O ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, afirmou que vai pedir ao novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, medidas contra o Brasil em razão da ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump. De acordo com a reportagem, na afirmação, Bannon cita o nome de Alexandre de Moraes. Aspas. Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Faça América Grande novamente amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Fecha aspas. No último fim de semana, Steve Bannon organizou um evento com representantes da direita mundial e tinha o ex-presidente brasileiro como convidado especial. Então, Jair Bolsonaro foi representado pelo filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Claro, Cauti, Jair Bolsonaro não pôde viajar, segue com o passaporte retido. Então, o deputado federal Eduardo Bolsonaro o representou. A gente viu aí uma imagem do Steve Bannon, que promete sanções, penalidades ao Brasil, penas ao Brasil, em razão aí dessa negativa de entregar o passaporte a Bolsonaro, mas não só isso, né? Tudo que nós estamos enfrentando nos últimos anos em termos de liberdade de expressão. Pois é, Paula, vamos contextualizar. O Bannon, ele não está na equipe da Casa Branca, não será ministro nem conselheiro do Trump formalmente, mas ele foi muito importante, especialmente no primeiro mandato de Trump. Ele foi se afastando do comando do país, até discordando de alguns pontos de Trump, mas ele continua sendo uma figura política muito relevante, especialmente no debate público americano. Agora, Bannon, ele dá um sinal claro de que o movimento Make America Great Again, que é maior até
do que, hoje até maior do que o Partido Republicano, lembrando que Trump tomou o Partido Republicano de dentro, né, ganhando as primárias contra todos os seus adversários. Esse movimento sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil em relação ao presidente Jair Bolsonaro e com certeza a administração Trump vai ter um olhar muito atento às dinâmicas brasileiras, por duas razões. Primeiro, o Brasil é um país grande demais para ser ignorado. Não é possível, não é aceitável para Trump deixar um país tão próximo dos Estados Unidos nas mãos de ditaduras como a China, que não vê a hora de aumentar a sua influência no Brasil, mas também o Brasil que está se alinhando cada vez mais a estados canalhas. O comportamento do presidente Lula com o Nicolás Maduro é um exemplo disso. O fato que tivemos, né, logo nas primeiras semanas do novo mandato de Lula, dois navios militares iranianos que chegaram no Rio de Janeiro e atracaram lá também é um sinal claro de que alguma coisa está errada na condução da política externa brasileira. Lula foi lá e homenageou também, né, esses navios iranianos. O fato de que Geraldo Alckmin foi até o Irã e se sentou do lado dos piores elementos da política internacional, todos os líderes e grupos terroristas, muitos dos quais eliminados por Israel nos dias seguintes, também não passou despercebido na Casa Branca. Ou seja, primeiro ponto de atenção, o Brasil está progressivamente descarrilhando em direção de ditaduras e ter uma ditadura aqui nas Américas, do lado de casa, não é aceitável para os Estados Unidos. Mas ponto número 2, Bolsonaro é um aliado histórico de Trump, eles têm um relacionamento pessoal, ele sabe que Bolsonaro será fundamental nas eleições de 2026, candidato ou não. E por isso que Trump vai sim, através do Marco Rubio, se interessar no que acontece no Brasil e eventualmente aplicar retaliações, sanções, investigações, por exemplo, interrompendo acordos de cooperação bilateral, por exemplo, limitando o acesso ao território americano pelos responsáveis desses abusos que estão sendo cometidos por parte do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, assim, o governo Trump está apenas começando. O Brasil não é a prioridade número 1 para eles. O Brasil é um país secundário para os Estados Unidos. A prioridade hoje é a China. Aliás, a prioridade hoje é a guerra da Ucrânia, para acabar logo a guerra da Ucrânia. Logo em seguida vem a situação do Oriente Médio e depois a China, depois a Europa e só em seguida vem o Brasil. Mas eles não esqueceram do Brasil não e Trump sabe muito bem que algo errado está acontecendo por aqui. Deixa eu pegar esse gancho aqui que você deixou, Caute, jogar para a Ana. Ela já deu uns pulinhos aqui que ela está tentando se aquecer. Imagina, menos 12 graus de sensação térmica em Washington. Ana, o pessoal aqui no chat, olha, tá todo mundo mandando força para você se aquecer, tomar um cafezinho, todo mundo de olho, muito preocupado aí com você e com o Ivan Kleber aí em Washington, a céu aberto, viu? E aí eu quero aproveitar o gancho do Caute, a gente está falando aqui sobre possíveis sanções ao Brasil. Queria te ouvir também qual o peso do Brasil você acha que Donald Trump, o governo Trump vai dar na lista de prioridades. Caute disse que não é a prioridade número 1, mas onde é que está no horizonte de Donald Trump o Brasil, Ana, nesse momento? Paula, eu acho que é um quebra-cabeça. O Brasil hoje são várias pecinhas em relação ao Brasil para a atual administração Trump. Existem as barreiras, né, tarifárias, ou seja, o Brasil cobra muito mais dos Estados Unidos do que impostos, né, do que os Estados Unidos do Brasil. O Trump falou isso num discurso. O Brasil era um dos países ali que ele disse que vai dar uma olhada nas tarifas e vai ver o que é justo. Foi, inclusive, uma das grandes brigas do Donald Trump com a China na antiga administração. Estavam entrando num acordo, aí chegaram as eleições de 2020, Donald Trump saiu da Casa Branca, isso acabou morrendo. Mas agora ele traz isso como um ponto importante para a economia americana. E ele falou isso no discurso dele hoje. Ele vai fazer com que os cidadãos americanos, que eles tenham mais riqueza, que a economia esteja mais aquecida. E essa parte das tarifas é um dos componentes dessa nova agenda econômica. Mas nesse quebra-cabeça, em relação ao Brasil, Paula, tem aquela questão que a gente fala muitíssimo aqui, que é exatamente a relação do Brasil de Lula, não o Brasil dos ótimos, excelentes cidadãos de bem, né, que nós temos na nossa nação, mas o Brasil de Lula alinhado com ditaduras, não apenas as famosas, né,
as do Foro de São Paulo, Cuba, Nicarágua, os ditadores africanos, mas agora também o Brasil de Lula alinhado com inimigos declarados exatamente dos Estados Unidos da América, como o Irã, que hoje é o maior financiador do terrorismo no mundo. É o Irã que financia o Hamas, é o Irã que financia o Hezbollah. Lembrando, Paula, que na antiga administração de Donald Trump cortou exatamente as artérias financeiras do Irã. Ele congelou 6 milhões de dólares que estavam aqui nos Estados Unidos, que seriam destinados ao Irã. Joe Biden entrou, descongelou esse dinheiro, ou seja, o Irã, que estava enfraquecido ali na saída de Donald Trump da Casa Branca em 2021, se fortificou, né, se fortaleceu mais uma vez com Joe Biden levantando as sanções contra o Irã. E claro, o Brasil mandou o Geraldo Alckmin para o parlamento iraniano, onde eles cantaram Morte à América, Death to America, e o Brasil ali. Depois, outra questão que os americanos sempre mencionam muito aqui é exatamente a questão do Brasil, de Lula, ter se levantado durante o discurso de Israel na ONU, ter se levantado junto com o Irã. Os dois países saíram ao mesmo tempo do plenário da ONU. Então, esse quebra-cabeça todo, Paula, além dos navios iranianos, nós sempre comentamos aqui, atracados no porto do Rio de Janeiro, naquele, né, fatídico fevereiro, ainda os americanos ainda não acharam a resposta que eles estão procurando. O que entrou no Brasil naqueles navios ou o que saiu? Quais as relações mais profundas do Brasil? Quem do governo brasileiro, estava na celebração naquele navio iraniano? Então, esse quebra-cabeça todo não é apenas uma sanção ou um detalhe econômico. Acho que é um quebra-cabeça todo do que significa o Brasil de Lula, de que lado o Brasil de Lula está no contexto geopolítico, e infelizmente é do lado errado da história.